Bom dia, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha. Vamos resolver mais uma provinha da EFON. Hoje a gente vai resolver EFON 2016. Vamos começar aí com a nossa questão de número 21. A luz de uma lâmpada de sódio, cujo comprimento de onda no vácuo é 590 nanômetros, atravessa um tanque cheio de glicerina, percorrendo 20 metros em um intervalo de tempo T1. A mesma luz, agora com um tanque cheio de disulfeto de carbono, percorre a mesma distância acima em um intervalo de tempo T2. A diferença T2 menos T1 em nanosegundos é... E aí ele deu os índices de refração, tanto da glicerina quanto do disulfeto. Então, vamos lá começar, galera. Vamos selecionar aqui 21. E aí, o nosso tempo T1 é espaço por velocidade. Lembrando também lá da ótica que a gente sabe que N é igual a C sobre V. Tranquilão até aí? Então você vai ter T1 igual a 20 dividido por C sobre N1. Então vai ficar 20 vezes N1 dividido por C. Tranquilinho? Esse é o tempo que vai ser gasto no meio 1. Agora, analogamente, você já calcula T2, já que a distância é a mesma, 20 N2 dividido por C. Então, o nosso ΔT, que ele está pedindo, será T2 menos T1, vai ficar 20 sobre C, N2 menos N1. Então, nosso ΔT será 20, e aí convém ressaltarmos um detalhe, ele não deu o C. A gente vai pegar da outra questão, 3 vezes 10 à oitava. E aí você vai ter N2, 1,63, menos N1, que é 1,47. Esse nosso ΔT será 20 vezes, ali vai dar 0,16, não é isso, galera? 163 menos 1,47 dá 47, isso, 16, né? 0,16. Isso dividido por 3 vezes 10 à oitava. Isso aqui vai dar 3,2 dividido por 3 vezes 10 à oitava. Esse ΔT será então aproximadamente aí 0,11 vezes 10 a menos 8. Como ele quer nanosegundo, galera, isso aqui vai dar, deixa eu ver se está certinho, conferir essas continhas aqui, N2 menos N1, para não dar erro, né, galera? 23 vezes 10 à oitava. Então ele dá 0,16 certinho. Isso aqui vai dar 3,2 por 3. Perdão, então deixa eu cortar aqui, que aqui vai dar 1,1. Então aqui vai dar 1,1 aproximadamente, né? Vezes 10 a menos 8. 11 vezes 10 a menos 9 segundos. O que dará um ΔT de aproximadamente 11 nanosegundos. Tranquilinho, galera? Então, a resposta correta, letra E. Foi? Supondo que essas continhas aí estejam todas certas, depois você confere direitinho aí, tá bom? Vamos lá para a nossa questão de número 22. Fala o seguinte: uma videochamada ocorre entre dois dispositivos móveis localizados sobre a superfície da Terra em meridianos opostos e próximos ao Equador. As informações codificadas em sinais eletromagnéticos trafegam em cabos de telecomunicações com velocidade muito próxima à velocidade da luz. O tempo mínimo em segundos para que um desses sinais atinja o receptor e retorne ao mesmo dispositivo que o transmitiu é aproximadamente. Então, galera, lembrando que eles estão em meridianos opostos e a Terra é uma esfera, vamos lá. Como ele quer tempo, é a fórmula do exercício anterior. É quanto o sinal vai percorrer com uma determinada velocidade. Então, como ele tem que ir de um meridiano a outro, e de volta, é 2 vezes π vezes o raio. E isso dividido por C.
E aí, se nós considerarmos π como 3, 2 vezes 3, vezes o raio, que é 1/15 vezes 10 à oitava, e isso dividido por 3 vezes 10 à oitava. Cortamos aí o 10 à oitava com 10 à oitava, 3 com 3, concluímos que isso dará 2/15 segundos. E aí, resposta correta, letra C. Tranquilão? Beleza. Vamos lá para a nossa questão de número 23. Um tubo em forma de U, aberto nas duas extremidades, possui diâmetro pequeno e constante. Dentro do tubo há dois líquidos A e B, incompressíveis, immiscíveis e em equilíbrio. As alturas das colunas dos líquidos, acima da superfície de separação, são HA igual a 35 centímetros e HB igual a 50 centímetros. Se a densidade de A vale 1,4, a densidade do líquido B, em gramas por centímetro cúbico, vale. Então, galera, questãozinha clássica de princípio de Esteve, não é isso? Então, você tem dois líquidos em equilíbrio no recipiente, cada um atingindo uma determinada altura. Então, você vai ter que fazer o seguinte, chamando esse ponto aqui de ponto A, chamando esse ponto aqui de ponto B, é claro que a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B, já que são dois pontos no mesmo nível de um mesmo líquido. Então, pressão em A vai ser atmosférica mais DAGHA, e a pressão em B, já que o recipiente do lado de lá também é aberto, atmosférica mais DBGHB. Cortamos atmosférica com atmosférica, G com G, e aí você vai ter DA vezes HA, que é 35, isso vai ser igual a DB, que é justamente o que ele quer, vezes HB, que vale 50. Então, nosso DB será 1,4 vezes 35, que eu vou botar como 5 vezes 7, e os 50 a gente vai botar como 5 vezes 10. Cortamos 5 com 5, 7 vezes 1,4 dá 9,8, voltando uma casa, 0,98 gramas por centímetro cúbico. Resposta correta, letra A. Tranquilinho, galera? Vamos lá para a nossa questão de número 24, que fala o seguinte: um diapasão com frequência natural de 400 Hz é percutido na proximidade da borda de uma proveta graduada, perfeitamente cilíndrica, inicialmente cheia de água, mas que está sendo vagarosamente esvaziada por meio de uma pequena torneira na sua parte inferior. Observa-se que o volume do som do diapasão torna-se mais alto pela primeira vez quando a coluna de ar formada acima da água atinge uma certa altura H. Então, galera, o que ele está dizendo basicamente é o seguinte, ó, vamos imaginar que você tem aqui o recipiente que inicialmente estava cheio de água e foi sendo esvaziado. E aí, para uma determinada quantidade de líquido, ele observa que na boca do recipiente, através da percussão de um diapasão, que é um dispositivo parecido com uma forquilha e que gera um som na frequência aí de 400 Hz, ele ouve uma amplificação do som. Se ele ouve uma amplificação do som, significa que pela primeira vez se formou nessa coluna de ar acima do líquido uma onda estacionária com esse formato que você está vendo aqui, ó, correspondente ao primeiro harmônico. E aí ele pergunta, o valor de H em centímetros vale. Lembrando que H, ele fala aqui em cima, coluna de ar formada acima da água atinge uma certa altura H. Então H é isso aqui, ó. É isso que ele está querendo. Mas, como eu já desenhei aquilo dali, aquela ondinha que você está vendo aqui, ó, desenhada, que eu vou reforçar novamente, ela em termos de lambda, é lambda sobre 4. 1/4 de comprimento de onda, né? Lembrando que um comprimento de onda completo, vou botar aqui, galera, um comprimento de onda completo é isso aqui, ó. Então, daqui para cá é lambda. Pela figurinha que você está vendo, você tem aí 1/4 de lambda, que é só esse pedacinho aqui, ó, daqui para cá. Belezinha? Então, vamos lá, galera. V igual a lambda vezes F. V é a velocidade de propagação do som.
320 é igual a lambda vezes 400. Então, o nosso lambda será 320 por 400. Cortamos aqui. Isso aqui dará 0,8 metros, ou ainda 80 centímetros. Como você quer H, e você sabe que H é 1/4 de lambda, isso ficará 80 por 4, que dará 20 centímetros. Tá aí, galera. Então, resposta correta, letra D de dado. Prossigamos. Vamos lá para a questão de número 25, que fala o seguinte: o gás natural possui calor de combustão de 37 megajoules por metro cúbico. Considerando o rendimento de 100% no processo, o volume em litros de gás natural consumido, ao elevar de 20 para 30 a temperatura de uma chaleira de cobre com massa meio quilo, contendo 5 kg de água é. Então a gente tem que aquecer, galera, duas substâncias de 20 a 30 graus, que é a chaleira e a água. Então, vamos descobrir qual é a quantidade de calor que nós necessitamos para isso, fazendo MC delta θ, isso para a chaleira, que é de cobre, mais MC delta θ, isso para a água. Então, essa quantidade vai ser, vamos lá, massa da chaleira é de meio quilo, que ele está falando aí. O calor específico da chaleira é de 0,39, a variação de temperatura vai ser a mesma, então eu vou botar em evidência. Vamos lá para a água, massa da água vai dar 5, calor específico da água 4,18. E aí a variação de temperatura de 20 para 30, 10. Então essa historinha aqui dará o seguinte, galera, vamos lá. Metade de 0,39, então vamos lá, multiplicando por 10, metade de 3,9 dá 1,95 mais 5 vezes 41,8, que a gente vai ter que fazer distributiva, né? 5 vezes 8, 40, vão 4, 5 vezes 1, 5, 4, 9, 5 vezes 4, 20, então 209, galera, isso aqui dará 210,95 kJ. Agora é só nós fazermos uma regrinha de 3 aí, né? Se isso é o que a galera precisa, vamos lá. Então, 1 metro cúbico de gás são consumidos. Quando isso acontecer, há uma liberação de 37 mega, galera, dá 37.000 kJ. Então, qual o volume que será consumido para que nós liberemos 210,95 kJ? Fazendo essa continha aqui, o volume será 210,95 dividido por 37 vezes 10 ao cubo. Lembrando que isso aqui sai em metro cúbico e nós queremos em decímetro cúbico, que é sinônimo de litro. Então, isso aqui dá 210,95 vezes 10 ao cubo litros sobre 37 vezes 10 ao cubo. Cortamos 10 ao cubo com 10 ao cubo e concluímos que esse volume aí, galera, dá aproximadamente pouco mais que 5, pouco menos que 6, 5,7 litros. Foi? Beleza. Vamos lá para a nossa questão de número 26, que fala o seguinte: um tanque metálico rígido com 1 metro cúbico de volume interno é utilizado para armazenar oxigênio puro para uso hospitalar. Um manômetro registra a pressão do gás contido no tanque. Inicialmente, essa pressão é de 30 atm. Após algum tempo de uso, sem que a temperatura tenha variado, verifica-se que a leitura do manômetro reduziu para 25. Medido a pressão atmosférica, o volume em metro cúbico do oxigênio consumido durante esse tempo é... Então, galera, ele cita aqui que a temperatura não variou. Se a temperatura não variou, o gás sofreu uma transformação isotérmica. Então, P inicial vezes volume inicial é pressão final vezes o volume final. Qual era a pressão que inicialmente o gás exercia? Agora vamos lá para a pegadinha na questão. Antes nós tínhamos 30 atm. Com a saída do gás, a pressão caiu para 25 atm. Então ele exercia, aquela parcela que saiu, né? Exercia lá dentro 5 atm, que é a diferença de 30 e 25. Então, se você tinha 30 atm,
houve a saída de uma certa quantidade de gás e a pressão caiu a 25, é porque essa quantidade de gás exercia 5 atm. Ocupava um volume de 1 metro cúbico, pelo que ele está falando. Aqui fora, a pressão final, né? Já do lado de fora é a pressão atmosférica, pelo que ele está falando aqui, né? Que é 1 atm. E aí calculamos o volume final. Tranquilo? Esse volume final dará 5 metros cúbicos. Resposta correta, letra A. Tranquilão, galera? Vamos continuar. Questão de número 27. Fala o seguinte. O diagrama PV da figura mostra para determinado gás ideal alguns dos processos termodinâmicos possíveis. Sabendo que nos processos A, B e BD são fornecidos ao gás 120 e 500 joules de calor, respectivamente, a variação de energia interna do gás em joule no processo ACD será igual a... Então, ele quer, galera, o delta UACD. Mas, como a gente sabe que a variação de energia interna só depende dos estados inicial e final, eu posso dizer que esse delta U também é igual ao delta UABD. Por quê? Porque também começa no estado A e termina no estado B. Perdão, começa no estado A e termina no estado D. Por que a gente foi pelo ABD? Porque a gente tem mais dados, né, no próprio texto da questão sobre a trajetória ABD. Então, o delta UACD, que é igual a delta UABD, pela primeira lei da termodinâmica, é Q menos trabalho. Isso no trecho ABD, isso no trecho ABD. Então, nosso delta UACD será quantidade de calor que o gás recebeu no trecho ABD, galera. 120 mais 500. Menos o trabalho que é realizado no trecho ABD. Vamos lá. Já para B, como o volume não mudou, não há realização de trabalho. Só há realização de trabalho quando há variação de volume. Então, a gente vai pegar só do trecho BD. Vamos usar a fórmula P delta V. Então, nosso delta UACD será 620 menos a pressão, que é de 70 kPa, vezes a variação de volume de 4.500 menos 2.500, 1.500. Só que isso está em centímetros cúbicos, vamos passar para metros cúbicos, vezes 10 a menos 6. Então, nosso delta UACD será igual a 620 menos, vamos lá, galera, 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta, 10 a menos 6. Isso vai cortar. Sobrou 7 vezes 15, que dá 105. Fazendo essa continha, 515 joules. Tá aí, resposta correta, letra C. Vamos para a questão de número 28, que fala o seguinte. Um pequeno bloco de massa meio quilograma está suspenso por uma mola ideal de constante elástica 200 newtons por metro. Então, vamos lá, galera. Pequeno bloco de massa meio quilo está suspenso por uma mola de constante elástica 200 newtons por metro. A outra extremidade da mola está presa ao teto de um elevador que inicialmente conduz o sistema mola-bloco com uma velocidade de descida constante igual a 2 metros por segundo. Então, galera, você tem aqui o teto e aqui você tem uma molazinha sustentando aqui um bloco que ele está falando que é de meio quilograma, tranquilo? E aí ele deu a constante elástica da mola de 200 newtons por metro. Beleza. A outra extremidade da mola está presa ao teto do elevador, que inicialmente conduz o sistema mola-bloco com uma velocidade de descida constante igual a 2 metros por segundo. Se então o elevador parar subitamente, a partícula irá vibrar com uma oscilação de amplitude em centímetros igual a... Então, galera, trata-se de um problema envolvendo MHS. Então, quando subitamente esse elevador parar, esse bloco vai ficar oscilando em torno dessa posição de equilíbrio aqui, ó, para cima e para baixo. Ou seja, ele vai converter toda essa energia cinética que ele tem em potencial elástica. Então, você pode muito bem fazer mv2 sobre 2 igual a K amplitude ao quadrado
sobre 2. Cortamos aqui. A massa dele é de meio, a velocidade é de 2, o K é de 200 e a amplitude ao quadrado a gente vai descobrir. Então, amplitude ao quadrado será metade de 4. É 2 sobre 200. Então, isso aqui será 1 sobre 100. O A vai ser raiz de 1 sobre 100, que é 1 sobre 10, que é 0,1 metros ou 10 centímetros. Então, o sistema irá oscilar com essa amplitude. Vamos lá para a nossa questão de número 29. Uma balsa de 2 toneladas de massa, inicialmente em repouso, transporta os carros A e B de massa 800 kg e 900 kg, respectivamente. Partindo do repouso e distantes 200 metros inicialmente, os carros aceleram um em direção ao outro até alcançar uma velocidade constante de 20 metros por segundo em relação à balsa. Se as acelerações são 7 metros por segundo ao quadrado, 5 metros por segundo ao quadrado relativamente à balsa, a velocidade da balsa em relação ao meio líquido em metros por segundo, imediatamente antes dos veículos colidirem, é d. Então, galera, como ele fala aqui no início, todo mundo estava em repouso, a gente pode concluir que a resultante vale 0. Se você tem um sistema constituído por 3 corpos, que são os 2 carros e a balsa, onde a resultante vale 0, significa que o sistema é isolado de forças externas. Então, você pode afirmar que a quantidade de movimento inicial do sistema é igual à quantidade de movimento final. Tudo bem? Então, no início, todo mundo estava parado. Então, essa quantidade de movimento aqui inicial, ela vale 0. A final que eu estou considerando aqui é imediatamente antes deles colidirem. Então, imediatamente antes deles colidirem, a balsa está indo para cá, por exemplo, com uma velocidade que eu vou chamar de V da balsa. Esse carrinho B está vindo para cá com uma velocidade que eu vou chamar de V2. E o carrinho A está vindo para cá com uma velocidade que eu vou chamar de V1. Belezinha até aí? Bom, então vamos orientar uma trajetória. Vamos supor que a trajetória seja positiva para a direita. E todo mundo sabe que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, vai ficar Q inicial igual a Q final. Vamos lá. Quem vai ser o Q final? Vai ser massa da balsa vezes a velocidade da balsa, mais massa do carrinho A vezes a velocidade do carrinho A, menos massa do carrinho B vezes a velocidade do carrinho B. Por que eu botei menos? Porque está se opondo ao sentido positivo. Olha lá, V2 está indo para a esquerda, enquanto minha orientação positiva é para a direita. Então, você vai ter, vamos organizar isso aqui, massa de B vezes a velocidade de B, vai ser massa de A vezes VA, mais massa da balsa vezes a velocidade da balsa. Bom, então vamos lá, galera. A massa do carrinho B é de 900 quilos. Agora, cuidado. Qual vai ser a velocidade do carrinho B, galera? Vai ser justamente a velocidade 20 menos a velocidade da balsa. Tudo bem? É 20 menos, aí você tem que tirar da balsa, que a balsa está indo para a direita. Isso é igual a massa do carrinho A 800, pelo mesmo raciocínio, a velocidade do carrinho A vista por alguém do lado de fora vai ser 20 mais a velocidade da balsa, mais massa da balsa 2 toneladas, 2.000 quilos, vezes a velocidade da balsa. Então, é daqui que a gente vai tirar essa velocidade. Vamos simplificar, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Faz a distributiva, 180 menos 9V da balsa. Isso aqui vai ser igual a 160 mais 8V da balsa mais 20V da balsa. 20 mais 8, 28, mais 9, 37V da balsa. Isso é igual a 20. Então, a velocidade da balsa será 20 por 37, o que dá aproximadamente, galera, se não tem nada errado aqui, 0,54 metros por segundo. Tá aí, respostinha correta, a letra B de bola. Tranquilão, galera? Tudo beleza? Então tá, então vamos lá para a nossa questão de número 30.
que fala o seguinte: cada esfera A e B da figura pesa 1 kN. Elas são mantidas em equilíbrio estático por meio de 4 cordas finas inextensíveis nas posições mostradas. A tração na corda BD em kilonewtons é. Então, galera, vamos por partes. Se você isolar a cordinha A, vamos botar a cordinha A mais ou menos aqui, né? Você vai ter a cordinha A, não, a esferinha A. Você vai ter aqui a tração no fio AE. Você vai ter o pezinho dela aqui, que é de 1 kN. E você vai ter uma tração aqui no fio AB. Então, tração no fio AB. Belezinha? Nosso objetivo é justamente descobrir essa tração no fio AB. Lembrando que se você traçar aqui e você traçar aqui, o ângulo ali é de 45 graus, né? Tanto faz aqui em cima quanto aqui embaixo. Então, você vai concluir basicamente o seguinte, galera. Vamos lá aumentar um pouquinho aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é de 45 graus. Belezinha até aí? Vamos calcular o TAB? Então, essa componente aqui vertical, ela vai ser TAB cosseno de 45, que é 1 sobre raiz de 2. Então, eu estou te dizendo que TAB vezes 1 sobre raiz de 2 vale 1. Logo, a tração no fio AB vale raiz de 2 newtons. Tranquilinho? Então, já descobri esta tração aqui no fio AB. Ó. Agora, nós vamos levar isso lá para a esferinha B. A esferinha B está bem aqui. Ó. Ah lá, a esferinha B. Aqui você tem TBD, tração no fio BD. Aqui você tem o peso da esferinha, que é de 1 kN. Aqui você tem a tração no fio AB, a mesma que você acabou de calcular. Tração no fio AB. E para cá você tem a tração no fio BC. Você tem tração no fio BC. Essa é a esferinha A. Essa aqui é a esferinha B. Beleza, galera? Deixa eu mudar de cor para não confundir as coisas aqui. Agora vamos lá. Indo lá para a esferinha B, nós podemos decompor esse TAB aqui, ó, na vertical. Então vai ser TAB cosseno de 45 graus. Você vai gerar uma forcinha para cá. Ó. Essa aqui, se você fizer TAB cosseno de 45 graus, retorna o valor de 1 kN. Esse TBD aqui que você está vendo, esse TBD, a gente vai pegar a sua componente vertical também aqui, ó. Lembrando que esse ângulo aqui, vamos lá, lembrando que esse ângulo aqui é 60 graus, você vai ter para cá TBD seno de 60 graus. Estão fazendo a continha? Quem está para cima igual quem está para baixo, TBD seno de 60 graus, isso vai ser 1 mais 1. Dá para ver, galera? TBD seno de 60 é quem vai estar na vertical para cima. E essas duas forcinhas aqui de 1 estarão na vertical para baixo. Então, você vai ter TBD vezes raiz de 3 sobre 2 igual a 2. Então, daqui você vai ter que TBD é 4 sobre raiz de 3, racionalizando. 4 raiz de 3 sobre 3 kilonewton, né? Então, deixa eu apagar aqui rapidinho, que não é newton, na realidade é kilonewton. Belezinha até aí, galera? Tá aí, então, nossa resposta correta, letra E. Vamos lá, continuando. Vamos para a questão de número 31, que fala o seguinte: os blocos A e B da figura pesam 1 kN e estão ligados por um fio ideal que passa por uma polia sem massa e sem atrito. O coeficiente de atrito estático entre os blocos e os planos é de 0,6. Os dois blocos estão inicialmente em repouso. Se o bloco A está na iminência do movimento, o valor da força de atrito em newtons entre o bloco A e o plano é. Então, galera, se B está na iminência do movimento, vamos lá por parte. Só olhando para essa figurinha aí, pela inclinação do lado esquerdo e do lado direito,
você vê que a tendência maior de deslizamento é do B. Então, vamos lá. A tendência é que B desça e que A suba. Então, se a tendência de B é descer, claro que a FAT nele está para cá, ó. Então, aqui você teria a nossa FAT, não é isso? E como ele fala em iminência de movimento, estática. Para cá você vai ter o peso de B seno de 60, que é a componente ao longo do plano. E aqui você teria a nossa tração. Vamos começar por calcular essa tração, porque é ela que a gente vai levar para o outro lado, né? Já que o fio é o mesmo. Então, você vai fazer tração mais FAT estática, vai ser PB vezes seno de 60. Não esqueçamos também que você tem aqui normal B, né? E perpendicular para cá também você tem o PB, cosseno de 60 graus. Então, você vai ter tração mais FAT estática igual a PB seno. Então, tração mais Mi estático vezes a normal é massa de B vezes a gravidade vezes o seno de 60, que é igual ao cosseno de 30. Então, 0,87. Então, tração mais o Mi estático é 0,6. A normal vai ser igual ao P cosseno, galera. Então, P cosseno vai ser, vamos lá, ele quer a resposta em quilonewtons, não, ele quer em newton, então vamos lá. Se ele quer a normal, que é P cosseno, então vai ser 1000 vezes o cosseno de 60, que é meio. Isso vai ser igual a peso novamente de B, que vai ser 1000 vezes 0,87. Então, tração mais 600, metade de 600, 300, isso vai dar 870, então nossa tração será de 570 newtons. Agora, vamos lá para o nosso bloco A. No bloco A, você vai ter tração, que nós acabamos de calcular, não é? Como o A está na iminência de subir, você vai ter uma FAT para baixo e você vai ter aqui o PA seno 30 também. Opa, perdão, galera. Você vai ter aqui o... Deixa eu apagar isso aqui. Rapidamente, você vai ter que o... Opa. Você vai ter que o PA vezes o seno de 30 graus. Então, lá para o bloco A, você vai ter PA seno de 30 graus mais a FAT que ele quer, que não é a mesma, e isso tem que ser igual a tração. Então, você vai ter 1000 vezes meio, que é o seno de 30, mais FAT igual a 570. Então, nossa FAT será igual a 570 menos 500, o que dará 70 newtons. Então tá lá, galera, a resposta correta, letra B. Vamos para a 32, que fala o seguinte: um automóvel partindo do repouso pode acelerar a 2 metros por segundo ao quadrado e desacelerar a 3 metros por segundo ao quadrado. Um intervalo de tempo mínimo em segundos que ele leva para percorrer uma distância de 375 metros, retornando ao repouso, é D. Então, galera, esse tipo de exercício, onde ele dá trechos acelerados com trechos desacelerados, é mais interessante que a gente resolva em termos de gráfico V por T. Então, se a gente fosse construir aí um gráficozinho V por T, seria algo mais ou menos assim, né? Acelera a 2, por exemplo, né? E você tem que desacelera a 3. Então, seria um gráfico mais ou menos assim, né? Então, um trecho de aceleração e um trecho de desaceleração. E a área desse triângulozinho aí, que é o ΔS, deve dar 375. Tranquilinho? Então, você traça essa alturinha aqui, por exemplo. Aqui é o nosso zero. E vamos lá tentar dar uma completada nesse gráfico aqui. Bom, esse primeiro trecho aqui, esse aqui, galera, ó, esse primeiro trecho aqui, a aceleração é 2
E nesse segundo trecho aqui, a aceleração é menos 3, porque é uma desaceleração. Então, vamos lá para o nosso primeiro trecho, tá? Vou chamar esse tempo aqui de tempo T1. Então, vamos embora. Então, no primeiro trecho, como a aceleração é constante, V igual a V0 mais AT. Então, V igual a 0, que é partir do repouso, mais 2 vezes T1. Então, a velocidade ao final do primeiro trecho, 2T1. Então, essa velocidadezinha aqui, ó, no eixo vertical, 2T1. Tranquilo até aí? Agora, o nosso objetivo é correr atrás de T2. Vamos trabalhar com o segundo trecho. Então, lá no nosso segundo trecho, você vai usar de novo V igual a V0 mais AT. Velocidade final é 0 nesse segundo trecho. A velocidade inicial é 2T1. A aceleração é menos 3. E aí, você vai ter aqui T2 menos T1, tá? Que é o tempo gasto para percorrer essa distânciazinha aí. Então, você vai ter 2T1 menos 3T2 mais 3T1 igual a 0. Então, T2 será igual a 5 terços de T1. Então, deixa eu dar uma apagada aqui, galera, para ficar melhor esse eixozinho aqui. Então, aqui vai ser T e aqui vai ser 5 terços de T1, já que eu já calculei T2. Agora, vamos lá. Vamos calcular essa areazinha aí, né? Se nós calcularmos essa areazinha, fica mole. Então, essa área aí, ela vale 375, né? Mas essa área é base, que é 5T1, vezes a altura, que é 2T1, dividido por 2. Isso tem que dar 375. Cortamos 2 com 2, fica T1 ao quadrado, igual a 3 vezes 375 dividido por 5. Então, 3 vezes 37 por 5 dá 7. 5, isso aqui vai dar 225. Então, galera, T1 vai dar raiz de 225, que é 15 segundos. Mas não é isso que ele quer. Ele quer o tempo mínimo, não é isso? Olha só, ele pega um tempo mínimo para percorrer essa distância. Ou seja, ele está querendo os 5 terços de T1. Então, ele quer 5 terços de 15, o que dará 25 segundos. Tá aí, galera. 25 segundos, resposta correta. Nossa letra B de bola. Vamos prosseguir. Vamos lá para a nossa questão de número 33. Em um experimento de Millikan, determinação da carga do elétron com gota de óleo, sabe-se que cada gota tem massa de 1,6 picograma e possui uma carga excedente de 4 elétrons. Supõe que as gotas são mantidas em repouso entre as placas horizontais separadas de 1,8 centímetros. Então, galera, está dizendo que existem duas placas horizontais, né? Aqui, por exemplo, uma placa positiva, e embaixo uma placa negativa. Você tem aqui uma gota com uma carga aí de 4 elétrons em repouso. Então, se está em repouso, com certeza para cá você tem peso, com certeza para cá você tem força elétrica, uma anulando o efeito da outra. Aqui você tem também uma diferença de potencial. A diferença de potencial entre as placas deve ser em volts igual a... E ele deu essa distância aqui de 1,8 centímetros. Então, vamos lá. Força elétrica igual a peso. Força elétrica é carga em módulo vezes campo. Isso é massa vezes gravidade. Você sabe também que existe uma fórmula que é E vezes D igual a U. Então, vai ficar Q vezes... E aí, no lugar do E, vou botar U sobre D. Isso é M vezes G. Bom, praticamente acabou a questão. Então, você tem aí 4 elétrons, então é 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a DDP que você quer, vezes a distância, 1,8 vezes 10 a menos 2 em metros. Isso é a massa, 1,6 pi
picograma, então é 10 a menos 12 gramas, então eu vou ter que passar para quilo, voltando mais 3 casas, vezes a gravidade, que é 10. Agora vamos lá melhorar isso aqui, galera. Isso aqui vai ser 1,6, corta com 1,6. Aqui você vai ter uma DDP igual a 1,8 vezes 10 a menos 15, menos 14, menos 16, dividido por 4 vezes 10 a menos 19. Isso aqui será, sobe o 10 a menos 19 como 10 a mais 19, com esse 10 a menos 16, 10 ao cubo. Então vai ser 1.800 dividido por 4. Isso dará 450 volts. Tá aí, galera, a letra D de dado. Vamos lá para a questão de número 34. Questão de número 34 fala o seguinte: uma bola é lançada do topo de uma torre de 85 metros de altura com uma velocidade horizontal de 5 metros por segundo. A distância horizontal D, em metros, entre a torre e o ponto onde a bola atinge o barranco, plano inclinado, vale. Então vamos lá, galera, vamos tentar dar uma melhorada nessa figurinha aqui, para a gente tentar enxergar uma semelhança. Ó, então a primeira coisa que eu vou fazer é traçar uma verticalzinha aqui, para você enxergar que esse triângulo aqui é semelhante a este triângulo aqui. Belezinha? Então vamos tentar estabelecer algumas coisinhas aqui. Bom, se esse pedacinho aqui vale 10 e tudo é D, esse pedacinho aqui vale D menos 10. Vou chamar esse pedacinho aqui de H. Então, esse pedacinho aqui de baixo será 85 menos H. Com isso, a gente já consegue estabelecer uma semelhança, né? Você vai fazer D menos 10 está para 85 menos H, assim como 8, perdão, deixa eu trocar aqui, galera, cadê a borrachinha? Então, D menos 10 está para 85 menos H, já estou fazendo a semelhança, né, do grandão pequeno, assim como 1 está para 8. Não é isso? Você pode até organizar isso aqui, vai ficar 8D menos 80 igual a 85 menos H. Ou seja, H mais 8D igual a 165. Isso aqui é a nossa equação 1. Se tudo está certinho, né? Se quiser organizar, galera. Se não quiser, deixa como tá. Então, tá aqui nossa primeira equação. A segunda equação vem de onde? Vem lá do nosso lançamento horizontal. Agora esquece semelhança, esquece matemática, vamos lá para cima. Lançamento horizontal. O que a gente vai fazer? H igual a 5t ao quadrado. Com isso eu já descubro o tempo de queda. Então vai ser t igual a raiz de h sobre 5. Agora vou para a segunda parte, que é na horizontal. Então na horizontal o movimento é uniforme, né? Então você vai usar ΔS igual a velocidade vezes o tempo. Ou seja, d menos 10 igual a 5 vezes raiz de h sobre 5. Tá aqui a nossa segunda equação. Então, galera, essa aqui, ó, deixa eu botar de outra coisinha. Essa aqui é a nossa primeira equação, essa aqui é a nossa segunda equação. Então, basta você resolver esse sisteminha. Você tem duas equações, duas incógnitas, né? Pega um deles, substitui no outro, desenvolve, etc. Mas, vou te dar um macete, como a prova é de múltipla escolha, é muito mais tranquilo você substituir, né? Dá menos trabalho, porque se você for, por exemplo, pegar o valor de uma, isolar, jogar na outra, provavelmente você vai chegar numa equação de segundo grau. Então, vamos tentar substituir. Por exemplo, pega aí, já que ele está querendo a distância D, vamos começar, por exemplo, testando 15. Bota no lugar do D, 15. E vê se dá tudo direitinho, né? Por exemplo, vamos supor que você jogue D igual a 15 na primeira equação, né? Se você pegar D igual a 15 na primeira equação, como é que ficaria isso? Ou na segunda, tanto faz, né? Aqui, se você pegar essa segunda, fica até melhor. Se você pegar D igual a 15, vamos lá, fica 15 menos 10 dá 5. Você vai cortar esse 5 com esse 5, vai dar 1.
E aí, fazendo a continha, você vai concluir que o H também vale 5. Então, se você jogou D igual a 15 e encontrou H igual a 5, aqui, ó, se você jogar D igual a 15 e encontrar H igual a 5, vamos ver se esses dois satisfazem aquela primeira, que é essa aqui, ó. Vamos lá, aí você vem e joga. O D é 15, 15 menos 10 é 5. Embaixo vai ser 85 menos 5 que é 80. Então, vai ser 5 sobre 80. 5 sobre 80, se você dividir direitinho, deixa eu ver se está certinho, galera. O D dá 15, deixa eu ver se está certinho aqui, senão vai dar ruim essa historinha, galera. Vamos ver se está certo mesmo. 15 menos 10 dá 5, ali dá 5. Delta S igual a VT, está certinho. Então, H sobre 5 dá 1, H dá 5, certinho. Então, você vai ter 15 menos 10 que dá 5. E aí, 85 menos 5 dá 80. Então, dá 5 por 80. Então, não é esse garoto aqui, não. Vamos ver se é outro valor. Não está dando 15. Deixa eu ver como é que ficaria essa historinha aqui, galera. Pra gente não perder muito tempo, né? 17 não. Se for 20, aqui vai dar 20. Não vai dar. 25, 15, 3, 45. Então, vai dar 10 por 45, 10 por 40. Então, galera, deixa eu ver se eu errei alguma continha aqui. D menos 10, 85 menos H, 1 para 8. Então, tá certinho. A outra vai ser H igual a 5T ao quadrado. T vai ser raiz de H sobre 5. D menos 10. Logo vi, né, galera? O alcance não é D menos 10. Por isso que eu tava achando estranho. Calma aí, o alcance é D, né? Então, você vai ter aqui D. Perdão, galera. D. Opa. Deixa eu botar em pretinho aqui novamente. Deixa eu apagar aqui. Porque a figura não me ajudou muito. Peguei o D menos 10. Na realidade, é o D, que é esse alcance todo aqui. Então, D igual a 5T, D igual a 5H sobre 100. Agora, vamos lá. Então, se você substitui D igual a 15 aqui, 15 por 5 dá 3, né? 9 vezes 5, 45. Então, o nosso H será 45 metros. Então, você vem aqui, bota o H 45 e vamos ver se agora bate. Você vai lá na de cima e vê se está tudo certinho. Bota D igual a 15, 15 menos 10 dá 5, e 85 menos 45 dá 40. Fica 5 sobre 40, que é 1 sobre 8. Realmente, resposta correta, a letra A. Tudo beleza? Então, vamos para a seguinte. Vamos lá para a nossa questão de número 35. Uma pessoa de massa corporal igual a 100 kg, quando imersa em ar, na temperatura de 20 graus Celsius e a pressão atmosférica de 1 atm, recebe uma força de empuxo igual a 0,9 newtons. Já ao mergulhar em determinado lago, permanecendo imóvel, a mesma pessoa consegue flutuar completamente submersa. A densidade relativa desse lago em relação à densidade da água é... Galera, como é a mesma pessoa, em ambas as situações, é o mesmo peso. E esse mesmo peso, né, de ambas as situações, sofrem empuxo. Então, você vai ter um empuxo na primeira situação e um empuxo na segunda situação. Tranquilinho? Então, vamos lá. O empuxo promovido pelo ar, que ele está falando aí, vale 0,9 newtons. Belezinha? Agora, isso na primeira situação. Na segunda situação, como ele fala que permanece imóvel, você vai ter o empuxo dado pela água, isso vai ser igual ao peso do homem. Tranquilinho até aí? Foi? Então, vamos lá. Ele quer saber a densidade do lago em relação à densidade da água. E aí ele deu a densidade do ar e deu a densidade da água. Vamos lá. Quando imersa norma, temperatura de tal, beleza. Então, isso aqui é peso do homem, tá? Isso aqui é a primeira situação e ali segunda situação. Vamos lá para o empuxo do ar. Galera, empuxo é densidade vezes gravidade vezes volume. Então, aqui você vai ter 0,9 igual a 1,2 vezes a gravidade que a gente vai supor, ele deu 10, não, chamar de G mesmo, 10 também vai trocar de qualquer jeito, vai cortar, V. Então, o volume do homem é de 0,9 por 12 metros cúbicos. Agora, a gente já pode ir para a segunda situação, que é empuxo da água,
igual a peso do homem. Aqui é a densidade da água, volume submerso da água. Então, você vai ter a densidade da água que é 1... Opa, isso aqui eu vou ter que botar no SI, né, galera? Deixa eu ver aqui. Então, vai ficar... Se bem que vai dar praticamente a mesma coisa. Então, a densidade da água vai ser 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Gravidade 10, volume 0,9 vezes 12. Peso do homem é massa vezes gravidade. Cortou, cortou. E aí, você tem que cortou, cortou. Então, você vai ter... Ele quer a densidade desse lago aí. Ih, rapaz, calma aí, galera. Tá difícil. Acho que é a fome, que eu ainda não tomei café. Então, peraí. Então, vai ficar densidade da água, G, volume submerso, a massa, vezes gravidade. Belezinha? Então, densidade da água vezes volume, que é de 0,9 por 12, isso vai ser igual a 100. Então, fazendo essa continha, você encontra que vai dar 1.200 por 0,9. Então, como ele quer em relação da água, que é em gramas por centímetro cúbico, isso é 1,2 por 0,9 gramas por centímetro cúbico, o que dá aproximadamente, galera, aí vai ter que ser mais que 1,2, suponho eu que dê 1,33 gramas por centímetro cúbico. Belezinha até aí? E aí ficamos então com a nossa letra C. Vamos lá para a nossa questão de número 36, que fala o seguinte: um espelho plano vertical reflete sobre um ângulo de incidência de 10 graus o topo de uma árvore de altura H para um observador O, cujos olhos estão a 1,5 metro de altura e distante de 2 metros do espelho. Se a base da árvore está situada a 18 metros atrás do observador, a altura H em metros vale... Galera, aí é basicamente uma questãozinha de semelhança. Vamos tentar dar um zoom aqui, só pra gente fazer um negocinho legal, tá? Deixa eu até trocar a cor aqui pra gente fazer a semelhança. A gente pode, por exemplo, fechar aqui esse triângulozinho, você tá vendo aqui. Vamos prolongar até um pouquinho aqui essa retinha aqui e vamos prolongar essa daqui para você entender o que está acontecendo. Vamos tentar descobrir esse Y aqui por enquanto. Lembrando que aqui é 10 graus, como é reflexão aqui também é 10 graus, como é alterna interna aqui também é 10 graus. Então a gente vai fazer assim, ó. Tangente de 10 graus vai ser igual a, dentro desse triângulozinho aqui, ó, dentro desse triângulozinho que eu tô salpicando aqui, ó, vai ser cateto oposto por cateto adjacente. Então, y vai ser 2 vezes tangente de 10 graus, está aqui no texto, ó, 0,18. Então, isso aqui dará 0,36. Beleza, já calculei esse yzinho aí. Tranquilinho, galera? Foi? Ótimo. Então, você já sabe que esse valor aqui também é 0,36. Então, vou botar aqui, ó, 0,36. Esse valor aqui vale 1,5. Então, é claro que esse valor aqui, que a gente vai precisar usar daqui a pouquinho, ele vai ser H, que é o todo, menos 1,86. Beleza? Agora a gente vai brincar com tangente dentro desse triângulo que você está vendo aqui. Então, você vai fazer tangente de 10 graus, é cateto oposto por cateto adjacente, que vai ser 20. Então, H menos 1,86 será 20 vezes a tangente de 10, que é 0,18. Então, nossa H será 1,86 mais 3,6. Isso aqui dará, galera, aproximadamente aí 5,5 metros. Resposta correta, nossa letra C. Belezinha? Então tá bom. Trocar aqui, botar o preto novamente e vamos para a próxima questão, que é de número
37. Bom, os capacitores planos C1 e C2, mostrado na figura, têm a mesma distância D e o mesmo dielétrico A entre suas placas. Suas cargas iniciais eram Q1 e Q2, respectivamente, quando a chave CH1 foi fechada. Atingido o equilíbrio eletrostático, observou-se que a tensão V1 mostrada na figura não sofreu nenhuma variação com o fechamento da chave. Podemos afirmar que os dois capacitores possuem. Galera, então, como nós já falamos numa questão anterior, entre duas placas a gente pode usar E vezes D igual a U, não é? Então, a gente pode isolar o E, imaginar que E é a DDP entre as placas sobre a distância entre elas. E aí, galera, ele está falando para a gente que a tensão V1 não mudou, permaneceu a mesma. E você sabe que a distância entre as placas é a mesma nos dois capacitores. Conclusão, o campo elétrico no interior do capacitor 1 é igual ao campo elétrico no interior do capacitor 2. Resposta correta, letra E. Vamos lá para a nossa 38. Uma espira condutora retangular rígida move-se com velocidade constante V, totalmente imersa numa região na qual existe um campo de indução magnética B uniforme, constante no tempo, e perpendicular ao plano que contém tanto a espira como seu vetor velocidade. Então, o que ele está querendo dizer, galera, é que tem uma espira retangular, né? Aqui uma espira retangular, por exemplo, se movendo aqui para a direita com uma velocidade constante V, numa região onde existe um campo magnético perpendicular ao plano de movimentação dessa espira. Algo mais ou menos assim, né? E ele fala que esse campo ele é constante no tempo. Fala também que essa velocidade é constante. Bom, vamos lá. E perpendicular ao plano contém tanto a espira como seu vetor velocidade. Observa-se que a corrente induzida na espira é nula. Podemos afirmar que tal fenômeno ocorre em razão de... Bom, galera, a gente sabe que corrente induzida é DDP induzida pela resistência. E essa DDP induzida, em termos de derivada, se você quiser, é menos a derivada do fluxo em relação ao tempo, é menos dφ dt. Então, é a derivada do fluxo em relação ao tempo. E esse fluxo aqui, nós sabemos que ele é B vezes A vezes cosseno de θ. Belezinha, tá aí? Onde esse θ é o ângulo entre a normal, a espira, não é isso? E as linhas de campo. Foi? Então, vamos lá. Para existir corrente induzida, tem que existir DDP induzida. Para existir DDP induzida, tem que haver o quê? Variação no fluxo. Para o fluxo variar, existem três maneiras. Ou variação no campo, ou variação na área, ou variação no ângulo. Belezinha, tá aí? Ótimo. Então, como ele está falando que a corrente é nula, qual é o motivo, olhando para essas três variáveis aqui, que poderia gerar uma corrente nula? Só um dos motivos estão listados aí abaixo, que é a letra B, ó. O vetor B ser uniforme e constante no tempo. Então, não há variação do campo magnético. Como não há variação no campo magnético, não haverá variação no fluxo. Não havendo variação no fluxo, não tem DDP. Não havendo DDP, não há corrente. Tranquilinho? Então, a causa dessa corrente ser nula, uma das possíveis, né? Dentro das possibilidades, dentro da situação, é que esse campo magnético aqui seja uniforme. Então, só há corrente induzida se houver variação no fluxo. E só há variação no fluxo se houver variação no campo, né? Porque pela própria situação que ele construiu, a área da espira não está mudando, né? É sempre a mesma. O ângulo entre a normal, a espira, e o vetor campo também não está mudando. Então, a nossa única opção, né, para anular essa corrente é o vetor campo B, que é uniforme. Então, podemos afirmar que tal fenômeno ocorre em razão de U, né, vetor B ser uniforme e constante no tempo. Belezinha? Vamos lá para a nossa questão de número 39, que fala o seguinte. Considere que o gerador de Van Graff da figura está em funcionamento, mantendo o constante potencial elétrico de sua cúpula esférica de raio R0 metros. Quando então é fechada a chave CH1, uma esfera condutora de raio R1, R0/4 metros, inicialmente descarregada, conecta-se à cúpula por meio de fios de capacidade desprezível, também desprezível a indução eletrostática. Atingido o equilíbrio eletrostático, a razão σ1 sobre σ2,
entre as densidades superficiais de carga elétrica da esfera e da cúpula, vale. Então, galera, só lembrando, densidade superficial de carga, ele meio que já deu a dica, né? Densidade superficial de carga, já falou esse nome, é a razão entre carga e área. Então, a densidade superficial de uma esfera, de um condutor esférico, é a carga que está armazenada na sua superfície dividido pela área da superfície. Em outras palavras, se eu precisar do que, vai ser sigma vezes A. Vamos lá. Aí ele fala aqui, ó, atingido o equilíbrio eletrostático. Então, o que vai acontecer quando esses dois condutores entrarem em equilíbrio? O potencial elétrico da cúpula vai ser igual ao potencial elétrico da esfera. Lembrando também que Q igual a C vezes V, não é? Esses condutores esféricos nós podemos tratá-lo como capacitor, já que armazenam carga. Então, V é Q sobre C. Então, essa historinha aqui vai ficar como? Carga armazenada na cúpula dividido pela capacitância da cúpula é carga armazenada na esfera pela capacitância da esfera. E nós sabemos de capacitor que a capacitância é proporcional ao raio. Ou seja, quanto maior o raio da esfera, mais ela armazena, mais sua capacidade de armazenamento. E no lugar do que, né, a gente vai botar aí o que você já viu aqui em cima, sigma A. Então, sigma da cúpula, né, que ele está chamando aí de, vamos ver aqui, de sigma 0, né, vezes a área da cúpula, que é 4πr0 ao quadrado, que é a área de uma esfera, sobre a capacitância da cúpula, que é proporcional ao seu raio. Isso vai ser carga da esfera, galera. Então, vamos lá. Carga da esfera vai ser o seguinte, mesma coisinha. Sigma da esfera vezes a área da esfera, 4πr1 ao quadrado. Isso dividido por R1, que é proporcional. Então, você corta 4π com 4π, corta R0 com R0, R1 com R1. Então, organizando isso aqui, fica sigma 1 sobre sigma 0, isso vai dar R0 sobre R1. Porém, R0 é 4R1 pelo enunciado, isso sobre R1. Então, sigma 1 sobre sigma 0, cortando R1 com R1, vai dar 4. Resposta correta, a letra A. Todo mundo entendeu, galera? Ficou tranquilo? Então, toda vez que dois capacitores ou duas esferas entrarem em equilíbrio, você já sabe que na situação de equilíbrio os potenciais se igualam e o fluxo de carga cessa. Vamos lá para a nossa última questão, questão de número 40, que fala o seguinte. Por uma seção transversal de um fio cilíndrico de cobre, passam a cada hora 9 vezes 10 a 22 elétrons. O valor aproximado da corrente elétrica média no fio, em amperes, é... Então, sabemos que a definição de corrente média é quantidade de cargas que atravessa uma determinada seção transversal do condutor num certo intervalo de tempo. Essas cargas são transportadas por N elétrons num certo intervalo de tempo. Agora, só nós fazemos as contas. São 9 vezes 10 a 22 elétrons. A carga que cada um transporta, 1,6 vezes 10 a menos 19. No intervalo de tempo de 1 hora. 1 hora, 60 minutos. Cada minuto, 60 segundos. Então, essa continha aqui vai ser 9 vezes 1,6 vezes 10 ao cubo, dividido por 36 vezes 10 ao quadrado. Cortamos aqui. Então, você vai ter 144 dividido por 36, galera. Não é isso? Isso vai dar 4 amperes. Essa é a nossa corrente média, letra D de dado. Então é isso, galera. Fechamos a provinha de 2016 e se eu tiver pique na parte da tarde eu faço a de 2017. Belezinha? Fiquem com Deus, continue estudando que a prova se aproxima. Um abraço,